Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Malho. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre inteligência artificial e as consequências, de maneira geral, da inteligência artificial, quando o assunto é a questão da aprendizagem e do desenvolvimento intelectual. Eu acho que isso é um assunto muito importante para a juventude brasileira de maneira geral, né? Porque o jovem brasileiro cada vez mais está automatizando as respostas, automatizando as experiências que poderiam ser experiências de criatividade e autonomia cognitiva, de esforço para respostas que são respostas criativas, singulares, inéditas, respostas personalizadas, vamos dizer assim, que é o que gera, cientificamente falando, uns estímulos mais produtivos, mais óptimos para o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento intelectual. É o que melhor exercita o nosso cérebro. E está havendo uma substituição disso completa por uma espécie de relação, que é na verdade uma pseudo-relação, uma falsa relação, do jovem com a máquina. Então, as consequências biológicas e biopsicossociais dessa questão ao longo dos anos vai ser um emburrecimento geral da sociedade, de maneira bem simples, né? Caso você não busque alternativas interessantes para, de alguma forma, contornar esse problema. Porque, de maneira geral, há um estímulo muito claro, que é a facilitação das atividades, da realização das atividades e das obrigações pedagógicas, obrigações intelectuais, de maneira geral, inclusive no cotidiano de trabalho, né? E há simplesmente uma redução da complexidade em termos de tarefas diárias, de exigências diárias imediatas, para soluções automatizadas e soluções via inteligência artificial. Isso gera justamente o domínio de uma espécie de uma casta que já acontece. Atualmente isso já acontece devido ao tempo gasto na internet, devido à desigualdade social de maneira geral, ou seja, fatores econômicos, fatores tecnológicos e de consequências da tecnologia dentro da sociedade, que já acontecia no caso e agora são intensificadas pela questão da IA, né? E, bom, o que eu vejo de maneira geral é ninguém falando em políticas públicas. Então é basicamente aquele velho problema, por exemplo, da poluição, né? Como é que você resolve a poluição? Você resolve a poluição mudando o tecido industrial, forçando o tecido industrial a se readaptar ao que a ciência nos coloca como aquilo que pode salvar de fato, ou preservar de fato a natureza de diversas formas? Não. É fazendo propaganda para as pessoas. Então é dizendo, olha, você não deve jogar lixo na rua, você não deve fazer isso aqui, como se isso fosse fazer alguma diferença no sentido macro do problema, né? No sentido geral do problema, no sentido de toda a sociedade. Isso não vai fazer a diferença. E a mesma coisa se repete, né? Quer dizer, você vê neurocientista, você vê essa galera que vai para a internet e apenas dizer, olha, você não use IA nesse sentido, porque você está perdendo tempo, você está fazendo isso. Bom, mas o problema é que isso vai se generalizar. Muitas pessoas vão perder tempo, muitas pessoas vão perder capacidade de desenvolver a sua intelectualidade, o seu desenvolvimento cognitivo, o seu exercício do próprio cérebro,
para desenvolver-se bem cognitivamente ao longo da sua vida inteira. Então, algumas pessoas vão se prevenir, porque vão ter ideia do problema, e outras pessoas não vão se prevenir, porque não vão ter ideia do problema. Ou mesmo tendo ideia do problema, pela facilitação do cotidiano, elas vão dizer, não, isso é um preço que eu posso pagar, porque isso não está... me emburrecer não está tirando dinheiro de mim, não está tirando propriedade de mim, né? E eu também não vou ter muita noção de, talvez sendo burro ou não sendo burro de qualquer forma, eu vou ser politicamente irrelevante no meu país e na democracia fragilizada no meu país. Então, no cálculo geral, no cálculo utilitário mesmo e individualista, não faz muito sentido, né? É por isso que uma nação, de maneira geral, ela tem que pensar além dessas questões. Ela tem que pensar além desses cálculos. É preciso pensar políticas públicas de conscientização e uma mudança geral nas instruções pedagógicas e nos métodos de ensino, de maneira geral, para contornar essa problemática, né? Porque é uma problemática real. A gente sabe, você tem estudos científicos comprovando, por exemplo, que, um dos maiores métodos de estudo é o método no qual você estuda uma coisa hoje, você lê e escreve determinado tema X, e 3 dias depois, ou 4, enfim, 2 dias depois, você busca, sem nenhuma referência material, responder questões ou escrever um texto livre, enfim, exercitar-se cognitivamente para lembrar daquelas respostas específicas e assertivas que você estudou anteriormente. Ou seja, um estímulo cognitivo de criatividade, porque você não vai lembrar ipsis literis, a não ser salvo em caso de memória fotográfica, mas você não vai lembrar ipsis literis do que aconteceu nos seus estudos, ipsis literis, ou seja, exatamente o que você aprendeu, e você vai reformular a ideia geral do que você colocou, mas em outras palavras, você vai estimular-se cognitivamente e fazer uma nova síntese. Essa busca e a conclusão dessa busca é justamente, os resultados dessa busca é justamente aquela síntese que você vai fazer, que vai estimular o seu cérebro e o desenvolvimento intelectual. Então, essa maneira de estudar é reconhecido como um dos maiores processos, reconhecido como um dos maiores métodos de estudo, melhores métodos de estudo, com mais bateria de evidência de que funciona de fato, etc. Então, isso comprova o quê? Isso comprova que a busca, sem utilizar nenhum material ao seu redor, sobre um tema que você já estudou anteriormente, e a busca de fazer uma síntese, que é uma síntese muito própria do conhecimento que você tem, ou seja, você sozinho tirando da sua cachola, tentando lembrar o que você estudou anteriormente, isso é a coisa que funciona. Essa é a forma geral e a antítese de você pesquisar uma coisa e ter uma resposta ali prontinha por um IA, né? Então, assim, é uma coisa problemática. É uma coisa que vai completamente contra as artes da humanidade. Completamente contra a poiesis da humanidade, ou seja, a capacidade de criar. Poiesis, poesia, né? Criar, fabricar. Capacidade criativa, capacidade de produzir da humanidade, que é sempre produzir uma singularidade, algo inédito que servirá a sua sociedade, o seu chão, enfim, o seu arredor, enfim, o seu povo, né, a sua gente. E é preciso pensar em meios de... Não sei se eu disse que era que eu ia falar políticas públicas, eu não tenho ideia de quais políticas públicas pode ser.
eu acho que você podia mudar a estrutura pedagógica geral com urgência, né? Podia forçar de alguma forma, explicando por quê, os professores a passarem a atividade apenas com a metodologia mais tradicional possível. Escrita à mão, tudo isso para você se blindar, né? Você não proíbe, por exemplo, celular em sala de aula, não foi proibido, assim, independente da autonomia do professor. Então, por conta dessa inovação tecnológica, você teria que exigir a escrita criativa, basear diversas atividades em escrita criativa, parte de exatas em soluções criativas à mão, estimular a criatividade a níveis máximos, assim. Chega de atividade para casa, chega enfim, tudo isso. Chega. Né? Porque não tem o que fazer. O para casa virou uma coisa que o robô vai fazer, né? E se o professor consegue fazer, intercalar atividade para casa e os professores que intercalam atividade para casa e atividades em sala de aula escritas, vem a diferença completa das respostas dos alunos. Gente, isso é generalizado. Não existe aluno que não use IA mais. Tá? Então, assim, é uma coisa difícil, né? Difícil, mas é preciso fazer alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa, senão todo mundo vai ficar muito mais burro do que já é. E enfim, isso não é bom. Isso não é bom pro tecido político de um país. Isso não é bom para a produção política de um país. Principalmente um país em uma crise estrutural, econômica, que é um país que não tem mais nada do ponto de vista material, estrutural e econômico. Não tem nada, né? Que é o Brasil. E todo político que tá aí é eleitoreiro e, enfim, só quer se eleger para se reeleger e ficar tratando política nacional como se fosse política municipal. E não resolver os problemas estruturais do país, não romper com diversas questões que poderia romper, né? Enfim, mas hoje eu queria falar um pouco sobre, de maneira geral, sobre essa questão da IA, que eu acho que inclusive serve para elucidar e deixar também o conselho. Isso não vai mudar nada no sentido social geral, mas deixar o conselho para você, estudioso, aí que assiste esse meu humilde videozinho aqui, não use esta porcaria para estudar. Use para estudar, você pode usar fazendo o seguinte, que é uma coisa que eu faço também. Você substitui a Wikipédia, né? Muito bem, inclusive. Você chega lá, faz pesquisas no mais potente negócio aí da IA e faz pesquisas com prompt legal tal para buscar ali uma introdução, um esqueleto de onde você vai começar a estudar. E aí você vai estudar por outros meios, você vê quais livros você precisa comprar ali e tal. E aí você vai estudando. Só, sabe? Porque é uma coisa que tira completamente a tua autonomia cognitiva. Não queira ser burro, tá bom? Então, é basicamente isso. Deixe um like, todos esses vídeos aí anteriores, eu esqueci de pedir o like. Deixa o like nesse vídeo, comente, compartilhe, se inscrevam nesse canal e ative um sininho para mais vídeos. Eu vou ficar fazendo mais videozinhos assim. Depois talvez eu compre um microfonezinho ou alguma coisa, tá? Pra ficar mais legal, né? Pois é isso. Valeu, galera. Deus abençoe vocês.